No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar o seu computador sem gastar muito, pelo menos tentando não gastar muito. A gente sabe que as coisas estão bastante caras, mas tem algumas opções que você pode prestar mais atenção para melhorar aquele computador que talvez esteja parado ou esteja fazendo raiva, né? Ou seja, tá lento, né, gente? O computador às vezes é lento para iniciar, sabe, fica travando, dando lag em jogo, ou não tá funcionando legal. Você não entende muito, talvez, dessa parte, mas sabia que tem como você fazer algumas coisas, prestar atenção em alguns itens mais importantes na hora de fazer um upgrade no seu computador, uma atualização? Deixa ele mais moderno, vai! Uma das primeiras coisas que você deveria fazer é prestar atenção na memória RAM. Às vezes o seu computador até é legal, sabe? Mas a quantidade de memória não está sendo suficiente para poder aproveitar o máximo de desempenho do seu computador. A maior parte dos computadores vendidos hoje em dia vem com 8 GB de memória RAM. Então, ó, você olha lá, 8 GB já é legal, né? Já para tarefas básicas talvez seja legal, mas se você precisa de um computador com uma performance melhor, principalmente para jogos, honestamente 16 GB seria o ideal. Você pode adicionar um pente lá de 8 GB, né? Se ele tiver 3 slots, não tem aqueles slotzinhos onde você coloca os pentes de memória, às vezes ele vem com 2, por exemplo, de 4 GB. Você pode botar um de 8 na mesma frequência, ficaria com 16, tudo certinho. Agora a segunda coisa, sabe, que eu indicaria você prestar muita atenção e que talvez você ignora por não saber, é uma coisa muito simples e barata, de verdade, muito mais barata até do que a memória RAM, sabe, que é o cooler. Gente, não tem aquele cooler que fica ali girando no processador? A maior parte dos computadores que são vendidos em lojas vem com um cooler super básico. Às vezes você faz até o upgrade do processador, né? Troca por um melhor, aquela coisa toda. E se, ó, presta atenção, se o processador esquentar além daquilo que ele foi projetado para esquentar, ele vai causar uma redução de desempenho. Às vezes, não sei se você já escutou, ele fica fazendo um barulhinho como se estivesse acelerando até. Sabe por quê? Porque não, tá esquentando demais, o cooler não dá conta e aí o processador vai esquentar demais ou tá com aquela pasta térmica já desgastada, ruim, e daí ele vai diminuir a performance dos núcleos de processamento. Então, olha, é muito importante um cooler muito legal. Eu vou deixar todos os itens que eu estou falando aqui para você na descrição do vídeo. Vou deixar opções para você comprar, inclusive online, de opções que eu uso, sabe? Que eu comprei recentemente no upgrade do computador que foram muito legais e resolveu o problema. Então, ó, troca o seu cooler se estiver acontecendo com você. Talvez a troca do cooler resolva o problema do resfriamento e o seu processador consiga atingir ali a performance máxima que ele pode te dar. Até porque investir em um bom sistema ali de resfriamento, né, de arrefecimento para o seu computador pode te dar um ganho de desempenho muito legal. Até porque você não vai querer que seu processador comece a reduzir a frequência ali dos clocks. Então, ó, presta atenção nesse item, tá? Um bom cooler, sabe? Funciona muito bem. Custa em torno de R$150, R$130. Você já encontra. Mas vamos lá, uma maneira de acelerar a inicialização tanto do sistema operacional em seu computador, quanto dos programas também, dos jogos, pelo menos a tela de carregamento dos jogos, tá? Claro que não vai carregar o jogo em si mais rápido, depende do processador, de placa de vídeo, memória e tudo mais. Eu tô falando da tela de carregamento. Tudo funcionar muito mais rápido, não ficar ali 10 minutos para iniciar. Sabe o que é? Um SSD. A tecnologia do SSD é baseada em memórias flash e dá um ganho notável, significativo, caso você instale o sistema operacional e os programas ali no SSD. Então, ó, você tem um HD hoje no computador, ok, você pode manter o HD secundário para guardar seus arquivos, guardar tudo que for seu, documentos, arquivos, fotos, áudios, músicas, tudo você deixa lá. Mas o sistema operacional você deveria formatar o computador e reinstalar o Windows, reinstalar o que você quiser ali, né, os programas, a partir de um SSD. Existem SSDs no mercado mais caros, mas tem aqueles que têm um bom custo-benefício. Por exemplo, 256 GB pelo menos. Vou deixar novamente algumas opções aqui na descrição do vídeo para você. Trocar o sistema
ali de um HD para um SSD, vai dar uma performance muito melhor para o seu computador. Então, se o computador está lento, considere essa possibilidade. Agora, quer ver um item obrigatório que eu falo para todo mundo que você deveria fazer? É prestar atenção na hora de fazer um upgrade em seu PC na fonte, gente. Ó, muita gente começa a mudar o computador ao longo dos anos, ao longo do tempo, coloca às vezes uma placa-mãe melhor, um processador melhor. Esquece do cooler, né? Como eu falei, você devia trocar ali o cooler, botar um bom. Mas aí, o que é que você faz? Instala uma placa de vídeo, às vezes, por exemplo, e esquece de trocar a fonte. A fonte é aquela, ó, a mesma que veio no kit básico do computador, que às vezes não está aguentando o tranco. Então, ó, ela pode passar a fornecer menos energia do que a necessária para o seu computador. Falando em termos grosseiros, mas, sabe, só para você entender o contexto de uma linguagem super simples, as terminações são outras. Então presta atenção na fonte que você tem em seu computador. Às vezes é necessário, se tem uma fonte de 450 watts, às vezes trocando para uma fonte de 550, de 600 watts, por exemplo, a minha é de 1000, tá? Instalei uma de 1000 logo aqui para dar conta de tudo. Então, ó, meu amigo, acabou o problema de energia. Então tudo vai funcionar ali bonitinho, com a performance certa. Às vezes, por problema com a fonte, sabe, ele termina reduzindo a capacidade de processamento do computador ou de entrega ali da placa de vídeo. Sabia disso? Presta atenção também na fonte do seu computador. Você pode fazer um checklist, né, com essas informações que eu estou te passando, para ver o que realmente você precisa trocar, tá? Esses são itens básicos, mas super essenciais. Ó, fonte, presta atenção nisso. Memória RAM, né? Talvez seja necessário aumentar ou não. Você faz ali um monitoramento para ver o que é que está sendo necessário. SSD, daí, ó, sem sombra de dúvida, se você tem HD, vai te dar um desempenho melhor. E o cooler, né? Como eu falei, é muito importante que o cooler seja um cooler bom que consiga dissipar o calor. Vamos lá, vamos seguir agora para itens um pouquinho mais caros, né? Que talvez tenha um custo mais elevado aí nesse upgrade. Por enquanto, eu passei coisas mais baratas que são super essenciais, não ignora isso, na hora de você fazer uma melhoria em seu computador. Só depois, presta atenção, só depois é que você deve considerar a troca dos outros itens, porque esses itens que eu passei mais baratos podem resolver todo o problema para você. Você não precisa gastar tanto dinheiro com isso. Mas, você já checou tudo isso, está tudo ok? Vamos partir para o seguinte, uma coisa que muita gente não sabe, o gabinete, sabe, ali onde fica a CPU, o gabinete, a gente chama de CPU ali, mas o gabinete, gente, tem muitos gabinetes no mercado que são completamente fechadinhos, tem só uns buraquinhos na parte de trás do cooler, não é muito legal, tá? Isso vai fazer, dependendo do que você tem ali, né, uma placa de vídeo mais robusta, um processador mais legal, várias coisinhas, pode superaquecer a parte interna também. Você tem que ter um gabinete que tenha um bom fluxo de ar para poder movimentar. Se você estiver usando em um ambiente com ar-condicionado, melhor. Se não tá, presta atenção para que ele tenha um bom fluxo de ar e tenha coolers. Você pode colocar o cooler principal, um cooler muito bom, principalmente o cooler do processador, esse você tem que gastar mesmo um pouquinho mais, não compra um padrão não. E os demais coolers você pode botar até aqueles RGB que deixam a máquina bonitinha, sabe? Bota mais uns 2 coolers, pelo menos ali, ou 3, onde couber, para poder dissipar mesmo o calor interno. Se necessário, você troca o gabinete. Agora vamos para os 2 últimos itens dessa lista. Aliás, se você curtir essas dicas, clica aí no gostei e compartilha esse vídeo com alguém que talvez precise fazer uma atualização no computador e não sabe por onde começar. Você pode também, ó, me seguir aqui no Instagram, no canal JMS, para acompanhar as novidades sempre por lá. Mas vamos lá para os 2 últimos itens. Primeiro deles, que é um combo, nesse caso, é processador e placa-mãe. Presta atenção, você checa logo os itens básicos, tá? Que pode resolver. Mas se for necessário, você pode fazer um combo aí de processador e placa. Às vezes, trocar apenas o processador, em alguns casos, ele consegue ter uma compatibilidade ali com a placa. Em outros não, então presta atenção para não comprar e depois ter uma surpresa. Em outros casos, tem que trocar o combo, processador e placa-mãe. E normalmente, né, quando você troca processador e placa-mãe, você troca a memória também, por causa da frequência. Esse seria um upgrade muito mais caro, porque vai trocar basicamente tudo, né? Processador, memória e placa. Quase tão caro, por exemplo, quanto o último item dessa lista, que é a placa de vídeo.
Substituir a placa de vídeo por uma melhor talvez seja uma opção quando o usuário percebe que para games, principalmente para jogos, para edição de vídeos, né, como a gente trabalha, às vezes não está dando conta. Quando você bota um vídeo para renderizar em 4K, por exemplo, o computador trava ou não dá conta, gente. Às vezes você vai jogar um game mais pesado, ele tem uma redução de FPS. Então, ó, presta atenção na placa de vídeo nesse caso. É um item caro, tá? Não tá barato. As placas melhores, preço intermediário, tá? Não tô falando as top de linha, não. Não, as melhores com preço intermediário estão custando aí algo em torno de 5 a 6 mil reais. Então, é um item caro para um computador gamer. Esse é o último item dessa lista, o mais caro, porque, ó, você vai trocar uma placa mãe boa hoje, você tem aí ela em torno de 700 reais, né? Já é uma placa legal. Processador, um pouquinho mais caro, já vai na faixa de 2 mil, 3 mil reais, dependendo do processador, aí já é mais caro. Memória RAM, você encontra na faixa de 400 reais cada memória, 500 reais, depende da memória e da frequência dela. O cooler, gente, 130, 150 reais, um cooler bom para você usar no processador. Os demais coolers são mais baratos, tá? Os RGB, você tem aí cooler de 30, 40, 50 reais. A fonte pode ser um pouquinho caro, né? Na faixa de 200 e alguma coisinha. E um SSD vai ficar aí 256 GB em torno de uns 700 reais também. Pode ser que fique mais barato. Vou procurar e eu deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo para você. Se você tiver dúvidas em relação a esse item, você pode deixar aqui nos comentários, compartilhar o vídeo com seus amigos. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo com mais dicas. Então não esquece de se inscrever no canal. Consulta a descrição e a gente se vê depois. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau.